hoje eu quero falar com você sobre um salmo que fala sobre a proteção de Deus. Esse salmo que você deve conhecer e muitas outras religiões, né, ou crenças também usam como salmo da proteção. E eu estava falando de manhã que todos nós gostamos de proteção, não é verdade? Todo mundo gosta de estar debaixo da proteção de alguém. Todo mundo gosta de ter algo para se proteger. Por exemplo, quando está chovendo muito, primeira coisa que você corre não é embaixo de uma árvore. Você sabe disso, né? Não pode ficar embaixo da árvore na hora da chuva, viu, Ronaldo? Se você ficar embaixo da árvore, a árvore pode cair na sua cabeça. Então não fique mais embaixo da árvore. Se você não sabia disso, você escreve. Você sabe disso já? É nada, viu? Você embaixo da árvore todo dia? Tô brincando. Não embaixo da árvore, você gosta de ficar sempre num lugar protegido. Começou a chover, você já corre, não corre? Ou você tem uma sombrinha, um guarda-chuva, né? Eu não tenho guarda-chuva, então quando tá chovendo eu saio correndo mesmo. Ai, meu Deus, uma chapinha, não é? E aí, você vai lá embaixo da marquise de algum lugar, lá no centro, por exemplo, você corre e entra dentro da loja e sai com uma sacola cheia, porque você não ia comprar, mas a gente não tem, né? A gente não tem controle e a gente acaba indo para se esconder da chuva e acaba comprando. Todo mundo precisa de proteção. Lá no sol, deserto, aquele dia que nós fomos para Israel, tiveram a brilhante ideia, gente, de nos levar para o deserto, né? Seu nome fugiu da minha mente, Senhor. É Felipe. Felipe, está lembrado? O sol era tipo 60 graus, não era? Gente, o sol era muito quente. Você não suava, eu não suava. Ficava gelado na minha nuca, a sua ficava? Ele nem sabe mais o que acontecia, nem tá mais em si, enfim. Era um sol de lascar ali, né? De lascar. Olha só, era muito forte o sol. E a gente tinha que ficar se escondendo numas casinhas que não tinha teto, né? Então, pensa no nosso abrigo ali, gente. A gente foi visitar uma cidade no meio do deserto, mas assim, no meio do deserto mesmo. A gente teve que subir ainda um tanto de bonde. Um bonde que Senhor, é um lugar muito maravilhoso, realmente. Mas para nós aqui que estamos acostumados com o friozinho gostoso de São Paulo, não vai não. Só que quando a gente procurava um abrigo, gente, o abrigo tinha umas ripinhas muito finas de árvore, inclusive, né? Que passava o sol, é tipo igual a peneira, sabe? Sabe tapar o sol com a peneira? Era isso mesmo que acontecia. E a gente corria, e eu corria, eu não via mais nada, meu filho. Tem uma história maravilhosa lá, chama Amassada, depois você vê, tem um documentário no YouTube, você dá uma olhadinha, essa história dos hebreus, né? E aí, a gente corria, eu corria, quando procuravam eu estava dentro de alguma dessas casas, gente, mas não tinha nem teto, então você ficava procurando uma proteção. A gente quer proteção, e na vida também, a gente precisa de proteção. Nós estamos fazendo essa campanha, eu tenho certeza que você tem feito a oração, você tem pegado aqui o verso do Salmo 139 aqui, e tem recitado ele. Todos nós precisamos de proteção e procuramos proteção. Seu filho, quando acontece alguma coisa, ele corre para você, não corre? Ele corre lá, mãe, fiz tal coisa. Mãe, quebrei 10 copos. Coisas desse tipo, não é? Mas, enfim, todos nós necessitamos de proteção. E esse Salmo 91, ele é conhecido, inclusive, por ser muito poderoso como o Salmo da proteção. E ele fala realmente da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Sempre quando nós estamos com medo, passando por dificuldades, enfrentando algum tipo de doença na nossa família, na nossa casa, problemas financeiros, nós estamos com medo da situação, com medo do futuro, a gente sempre acaba lembrando ali das promessas que temos no Salmo 91. Mas eu não conheço ainda, então você vai conhecer hoje, daqui a pouquinho, tá? E aí ele nos mostra talvez um certo refúgio e proteção. E eu tinha falado de manhã, já vou comentar de novo aqui, que quando a gente está passando por esse momento difícil, com medo, com insegurança, a gente sempre tem guardado na nossa mente um pedacinho desse salmo, de outro salmo,
de um trecho de um livro diferente que você leu e que te dá uma sensação de proteção, de livramento, ou um trecho de uma música que eu já anotei aqui, ó. E hoje você vai aprender 4 músicas para você cantarolar quando você estiver passando por um momento de dificuldade. Ó, primeira música que a gente sempre começa a cantarolar para disfarçar aquela tensão, aquele medo, é aquela do braços. Toca aí, amado, toca. Ó, você já começa a escutar, você já não vai trazendo uma paz? Ó, escute. Aí você começa a cantar. Não é pra cantar, canta, amado, canta. Canta, filho. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aí você começa a cantar. Fala no vale, vai lá no vale agora. E se eu passar pelo vale, Fala que você nunca cantou na hora do problema. acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Não é isso? Toda vez, outra música nós já cantamos. Agora você não vai cantar não, que nós já cantamos na hora do louvor, hein? Não vou ficar aí atrapalhando a minha pregação, né, gente? Tô brincando. Ó, a gente canta. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Só que a gente não canta assim todo firulano, não. Nós estamos com medo. Então nós cantamos, chega ali no banheiro do hospital, você chega ali na capelinha do hospital. Nossa, você chega lá na sua casa, problema financeiro, meu Deus, na minha empresa. Você já está ali, não temo mais o mar. Não é assim? Não tem nem tom, né? A gente está aflito. A gente guarda esse tipo de música para cantar. Na pandemia, nós estávamos lá naquele sofrimento, no auge, né? Que a pandemia ainda não sei se virou endemia já, não estou acompanhando as notícias, mas lá no auge, quando estava tudo pegando mesmo, a gente estava passando aquele medo, porque a gente viveu medo. Esse salmo fala muito sobre pavor, sobre medo, né? É a proteção do Senhor contra isso. E nós ficávamos ali cantando, ó, essas músicas que o Lucas tocava na live. Eu assistia a nossa live, então eu ouvia essa música, por exemplo. Você ouvia essa, ó. Socorro bem presente, um novo coração transplantou. Já cancelou. Olha, que parte linda. Com sintomas que o mundo causa, novamente eu vou sorrir no final. Por quê? Sua presença é o meu hospital. Olha que lindo, irmãos. Não é uma poesia maravilhosa? Quantas vezes nós recitamos? Eu cantei demais isso quando estava com Covid, porque eu tive muitos sintomas muito fortes mesmo, que o médico queria que eu ficasse no hospital e todo mundo estava correndo de hospital naqueles dias, né? Ninguém queria ficar no hospital e eu não quis ficar. Ele falou, você tem certeza que você vai conseguir se curar só com remédio? Eu vou, não quero ficar aqui não, né? Ninguém queria ficar. E a música que eu mais cantava era essa, e aquela música Nada Temerei, não é? A gente ficava ali cantando porque você estava apavorado, você não sabia, você estava sentindo medo, você estava querendo algum, sabe, acalento, alguma proteção. Você não sabia o que vinha adiante. Ninguém sabia, era julho, era no início da pandemia, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada, você não sabia nada do futuro mais. Só que você cria. No meu caso, eu cria muito que Deus ia nos ajudar a passar por isso. E Deus tinha. E uma coisa, irmãos, que eu me lembro agora, que eu falava muito para Deus nesses momentos, é: Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar nesse momento? O que o Senhor quer fazer com a gente, com a humanidade?
por que nós estamos passando por isso? Mas não estava questionando a Deus, não. Eu estava falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda, o que nós como comunidade, como mundo, aprendamos, mostra para mim, mostra para nós, para que a gente possa entender por que nós estamos passando por isso e qual é a lição que isso. E todas as vezes, irmão, que eu estou passando por algum perrengue, eu vou lá e pergunto para Deus, não questionando, mas eu pergunto, Senhor, qual é a lição que o Senhor está querendo me ensinar? Porque eu quero aprender logo, para me passar logo dessa fase difícil, né? E graças a Deus a gente está passando, né? Mas nesses momentos a gente ficava ali, se apegava. E o Salmo 91, e muitas pessoas também usavam partes do Salmo 91 no momento da pandemia. E para muita gente, esse salmo ele funciona como meio que algo para te acalmar a sua mente, seu coração, te trazer um norte para que você saiba o que fazer. Para muita gente é um calmante. Alguns têm ele, inclusive, irmãos, infelizmente, eu falo infelizmente porque nem todos usam da maneira certa, né? Como um amuleto, sabe? Fica ali aberta a página do Salmo 91, um tempão, inclusive até meio empoeirada, ou algumas vezes a gente recita partes dele, achando que isso nos trará solução. E como eu falei sobre a pandemia, sobre o medo, sobre tudo que passamos, né, há um tempo atrás, a gente acaba entendendo que no momento de aflição, é natural que a gente encontre respostas, e tem que ser para nós cristãos na Bíblia, né? Para nós cristãos, as nossas respostas estão todas na Bíblia, que é a boca de Deus falando com a gente. Então é natural, a gente entende que as pessoas, às vezes até de outras religiões, elas usem esse salmo como até um amuleto mesmo, né? Para proteção, porque a pessoa acaba se identificando com essas questões que esse salmo vai falar aqui. Tudo que você olha para ele, você fala, oh, peraí, estou passando peste. Oh, peraí, estou com medo. Oh, peraí, as pessoas estão me atacando. Ai, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Nossa, esse salmo é para mim. Quantas pessoas já se identificaram com esse salmo? Seja sincera aqui. Se você não leu ainda, se você não leu ainda, você vai ler hoje, tá? Aí você vai ver, que você vai, meu pai amado, isso aí era a bula do remédio que eu precisava tomar. Você vai se identificar. Então, em partes não, de uma certa forma, a palavra de Deus é para nós o nosso remédio, é para nós a nossa bússola, né? Que nos dá direção para que a gente possa estar caminhando na direção correta. E vou conversar com vocês sobre esse salmo, que ele traz promessas de proteção, promessas de livramento, e a gente vai acabar tendo que entender que nós precisamos de alguns que eu anotei aqui como pré-requisitos para usufruir dos benefícios do Salmo 91. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer, Senhor? Me ajuda, Pai de Deus. Pai de Deus, né? Você até ora assim, né? Igual quando você está dormindo, Jesus abençoa Deus, né? Olha aqui, Salmo 91, vou ler com você então, se você nunca leu, tu vai ler agora, ou vai ouvir, né? Salmo 91, põe aí para nós, querido. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, e você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Olha essa parte, a gente sempre põe, né? Verso lá no Instagram, né? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, aqueles que não creem em Jesus, não creem em Deus, não obedecem, tá? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio,
nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E aí Deus fala assim, ó: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Não é maravilhoso? E esse final não está poderoso? Não é gostoso recitar isso aqui? Olha, eu vou cobri-lo de honra. Uhul, né? Quem não quer honra, na verdade? A gente sabe que a honra toda é para Deus, né? Mas as pessoas gostam de ser honradas, né? Gostam de ser celebradas, na verdade. Só que aqui eu listei para você e para mim 2 pré-requisitos para que a gente possa usufruir dos benefícios dessas promessas que temos aqui no Salmo 91. Porque ele é um livro de promessas, tá? Aliás, ele é um salmo de promessas. Primeiro pré-requisito aí, então você guarda aí no seu coração, na sua mente ou na sua anotação. Eu preciso habitar. E isso, irmãos, nem precisava a gente ir muito longe. Por quê? Porque já está escrito aqui, ó, no primeiro. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Não está escrito isso? Aquele que habita. Quando eu falo em habitar, eu estou falando em permanecer. Eu estou falando em ficar, em estar constantemente. Então, a promessa é para quem de vez em quando está na presença do Altíssimo. A promessa é para quem cada vez lá, quando precisa, está de passagem no abrigo do Altíssimo. A promessa é para quem habita, para quem mora, para quem permanece. E como que eu vou permanecer? Quando eu tenho aliança com Deus. Quando eu prezo pela minha aliança com Deus. Habitar no esconderijo é você se relacionar constantemente com Deus, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês e 365 por ano. Parece meio pesado? Até parece meio pesado. Só que nós aprendemos que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. É fácil? Hoje de manhã até estava falando, as coisas de Deus são muito simples. Mas ninguém diz que por ser simples é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque nós temos a nossa parte carnal ainda. A natureza humana fica ali tentando todo dia reviver em nós. Você vai lá, você escolhe as coisas de Deus, mas a nossa vontade da carne, não é verdade? Todo dia ela quer ali apontar. Todo dia ela dá. Sabe quando você corta o seu cabelo, principalmente homem que usa mais curto, né? Você corta o seu cabelo, daqui a pouco puxa. No meu caso é diferente, eu não corto, gente. Mas acontece uma coisa comigo. 15 em 15 dias aparece 0,5 milímetro de cabelo branco. Não é? E aí, irmão, nem acabei de pagar, nem sei se paguei o anterior. E já aparece outro, eu fico, Senhor, como que vai viver essa pessoa aqui? Se fosse tudo, já deixava tudo branco, né, irmão? Para ficar chique no último. Só que não, é só 3, 5, 7, 16 mais ou menos, entendeu? Esse 16, Thalita, que eu sei que você foi no cabeleireiro ontem, porque eu sei da vida de todo mundo, viu? Eu sou tipo um 007. Esses 16 incomoda a gente, né? Olha só, toda hora eu fico entrando em conversa que não tem nada a ver, né, Lucas? Depois você fala pro pastor, fala pra ele, ô pastor, não deixa mais a Márcia pregar, não. Que ela fica ali, entrando na conversa do cabelo branco dela.
Vamos voltar para a palavra? Vamos voltar aqui? Vamos voltar. Então, querido, às vezes de vez em quando aparece aqui um cabelo branco. Às vezes de vez em quando aparece aí o seu cabelinho que você raspou. E o meu Jesus está aqui de novo. Uma hora vai aparecer o pecado. Ele vai querer aparecer todo dia. Todo dia. Satanás não quer deixar. Você acha que Satanás quer perder você? Quer não. Satanás quer levar todo mundo com ele, porque ele sabe que ele já perdeu. Só que nós estamos remidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos debaixo das asas do nosso protetor, que é o nosso Deus. Então, para isso, nós precisamos honrar a nossa aliança que nós temos e constantemente estar em constante comunhão com Deus, né? Em constante comunhão com Deus. Em constante, nossa fé diariamente sendo ativada. Porque Satanás não quer perder eu e você. Satanás, ele fica ali, tacando as setas dele todo dia. É dia após dia. E quando eu venço, quando eu estou aqui, ó, no esconderijo do Altíssimo. Mas é para mim ficar escondido e não ir mais trabalhar? Não, é para trabalhar sim, viu, gente? Ó, é para mim estar aqui, ó, conectado com Deus em todos os momentos. Ah, mas é muito fácil isso aí, tá muito simples isso, mas vai tentar fazer para você ver. Toda hora fica alguém nos chamando para fazer alguma coisa. Toda hora, você vai ler a Bíblia, seu zap não para, não é verdade? Você vai ler a Bíblia, chega lá um tim do YouTube ali, coisa nova, música nova. Vamos lá ver aqui quantas letras tem essa música. Toda hora, gente, não é coisa ruim. Às vezes tem coisa ruim também para fazer, né? Chegou ali uma coisa que desagrada ao Senhor, é antibíblico. Aí você tem que ser firme ali para não fazer. Mas toda hora são coisas normais, corriqueiras da nossa vida. E o que parecia ser tão simples e tão fácil acaba ficando difícil, porque isso requer de nós renúncia às coisas que nós estamos fazendo todo dia, toda hora. É tão mais gostoso ficar deitado, assistindo um desenho, né? Não sei se, mas eu gosto desse desenho. Enfim, sei, às vezes é gostoso a gente fazer coisas que a nossa carne quer. Por isso que nós precisamos matar a carne todo dia. Todo dia matar a carne. Nascer de novo, nascer no Espírito todo dia. Para que a gente possa, isso é habitar. Nós estamos habitando no abrigo do Altíssimo. Onde nós estamos protegidos do mal. Onde nós estamos protegidos da seta. Não disse que ela não vai vir. Ela vai vir. Mas nós estamos protegidos quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Então, o primeiro pré-requisito para que eu possa reivindicar essas promessas aqui do Salmo 91. Habitar, estar em relacionamento constante com Deus. Morar em Deus. Estar com a nossa aliança firme com Deus, ouvir da palavra de Deus, meditar, entender as ordens que a palavra de Deus nos dá, obedecer, nos entregar, amar a Deus. E para a gente conhecer Deus de verdade, nós precisamos nos entregar a Ele. E o que é difícil às vezes, a gente quer fazer a nossa vontade, parece que é mais legal. Se entregar de verdade a Deus. Isso leva você a conhecer Deus de verdade. Você não conhece alguém de fato até que você comece a andar com ela, não é? De repente você acha fulano legal, ciclano agradável, mas você começa a ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas, e com um dia você já conhece. Embora meia hora de conversa você já sabe o nível que a pessoa está mentalmente, né? Então assim, já dá para entender mais ou menos. E você vai caindo nesse engodo, querido. Por isso que eu e você precisamos nos entregar a Deus. Para conhecer, eu preciso andar junto com Ele. Amém? E o segundo aqui, pré-requisito, é ter fé. Ter uma fé bíblica, tá? A fé bíblica é confiar sem você nem saber o que está do outro lado. É pôr o pé e talvez Deus ponha a escada. É pôr a cara a tapa mesmo. É andar no escuro. Isso é viver por fé.
Mas não é no escuro e você não está protegido. Se você tem fé em Deus, você sabe que Deus vai vir com a provisão na hora certa, não é? E aqui nesse salmo, ele vai falar. Quando eu falo que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, eu estou afirmando que eu confio em Deus. Só que quando só falar isso, só falar, só verbalizar, à toa, não leva você ao lugar que eu estou tentando te ensinar aqui nessa noite. Eu preciso ter consciência. É uma fé bíblica. Eu sei que eu vou passar por situações difíceis. Eu entendo que eu vou passar pelos vales. Eu sei que coisas ruins, perigos podem me assolar. Mas eu tenho fé que Deus pode me livrar em todos esses momentos. Eu sei, essa é a fé bíblica, que Deus é o único para nos livrar dos perigos. E quando eu falo aqui de habitar e confiar ou ter fé, uma fé bíblica, não tem como fazer um ou fazer o outro para que eu possa acessar aqui as promessas do Salmo 91. Eu preciso fazer os dois. Não tem como eu ter fé se eu não estou em permanente comunhão com Deus. Eu vou ter fé no quê? Se eu nem comunhão com Deus eu tenho. Então eu preciso. Mas isso é muito simples. É simples, mas não é fácil. É simples. E as coisas de Deus, como nós já falamos desde o início, são simples. Nós complicamos tudo. Então só quem conhece, quem já experimentou habitar, começa a ter fé e começa a acessar essas promessas aqui, ó. Confiar ou ter fé não depende das situações favoráveis na sua vida. Ela vai além da circunstância. E com esses pré-requisitos que eu falei aqui, nós estamos elegíveis às promessas do Salmo 91, que são promessas espirituais, promessas de proteção, promessas no mundo espiritual. Não, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, no verso 3 tem uma promessa, ó. No 2 também tem, no 3, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. No 4 tem, ó, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Lá no 5 também vai falar que você não vai temer. No 6 fala que a peste que se move você não vai temer também. 7 aqui, que é um que nós sempre falamos, que vai acontecer com todo mundo do nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Você vai olhar para o ímpio e vai ver ele sendo castigado. O ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, tá? No 11 também tem, ele fala que vai colocar os anjos para nos, vai mandar os anjos nos protegerem, né? E de manhã eu falei no culto das 10, na verdade eu lembrei disso, que Satanás, ele usou esse salmo aqui, viu? Quando ele tentou Jesus lá. O que ele falou? Ó, tira daqui, que eu vou, que o Senhor, os seus anjos dará ordem, tal, não foi? Irmãos, sabe aqui, nessa parte que fala do laço, do passarinheiro ou do caçador, é algo que não estava no script, mas eu falei de manhã e eu vou falar de novo. Laços, queridos, são coisas que são preparadas para nos derrubar. Laço, esses laços aqui, às vezes a gente tem que agir com inteligência emocional, inteligência espiritual, para que a gente possa se livrar disso, com a ajuda de Deus. Laços são pessoas que fazem coisas para tentar nos derrubar. E nós temos a nossa responsabilidade nisso. Quando nós estamos em Deus e no esconderijo, nós sabemos nos livrar do laço do passarinheiro. Nós conseguimos nos livrar. Então isso tem um pouquinho de responsabilidade nossa. E também aqui nesse 11, quando Jesus foi tentado, o que ele falou? Que ele não ia tentar o Senhor Deus, que ele não ia fazer aquilo, porque ele estava usando a mente dele, ele estava usando a inteligência emocional dele, a inteligência espiritual dele, falando que ele não ia tentar o Deus dele.
que ele podia, e ele sabia que os anjos realmente podiam, mas ele não ia tentar. Ele ia fazer as coisas do jeito que tinham que ser feitas. Tem hora, gente, que não é só na parte espiritual. Tem hora que são coisas que a gente precisa tomar decisões para que a gente possa ter um futuro melhor. Tem hora que é nossa responsabilidade, porque Deus tem um propósito, como Deus tinha um propósito com Jesus ali. Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra. Então, se ele transformasse o pão ali, a pedra em pão, se ele cedesse às tentações de Satanás ali, o que ele poderia fazer tranquilamente, ele não ia cumprir o que estava descrito para ele. Mas Jesus, ele tinha um plano, ele tinha um propósito aqui na terra, e ele veio para cumprir. E eu e você também temos um propósito aqui na terra, e precisamos nos alinhar, ter fé e habitar no esconderijo do Altíssimo, para que nós possamos ter a direção até o momento certo, fazer as coisas que Deus colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, na hora certa, para que a gente possa viver os propósitos de Deus. Quem atrasa muitas vezes as bênçãos, que nós chamamos de bênção, mas eu acredito que é algo que vem de lambuja, como dizem por aí. As bênçãos, elas vêm como consequência. A gente planta e a gente colhe, não é? Mas essas bênçãos aqui do Salmo 91, elas vêm como consequência da obediência, de estarmos aliançados e habitando e fazendo a vontade de Deus. E a vida com Deus é isso, amado. É muito fácil a gente vir aqui e te dar ou a gente mesmo pegar a Bíblia e fazer um beabá, assim, bênção, bênção, bênção. A gente precisa se posicionar como filho e filha de Deus, e como filhos obedientes, porque você dá presente para o seu filho que te obedeceu, né? Embora hoje em dia o povo dá presente para todo mundo e não se tem mais aquilo que tinha antigamente, né? Aquilo de, ó, amado, faz suas provas direitinho, no final do ano a gente conversa. Hoje em dia você vai dar mesmo para se livrar do seu filho chorando, não é? O que não é correto, tá bom? Não estou dizendo que isso é correto, mas a gente tem visto muito isso. As pessoas, vai meu filho, vai lá, você quer ir? Quer ir na roda gigante? Vai. Quer ir no chicote lá? Vai. Quer ir? Amado, nós estamos aqui para proteger, não é? A gente deixa o nosso filho, não tinha nada a ver também, mas enfim, caiu aqui e eu tô falando, amém? Ó, então, eu preciso entender que um está atrelado ao outro. E essas promessas aqui, que tem no Salmo 91, são promessas maravilhosas, tudo voltado para a proteção de Deus. Só que isso é para todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo. E para aqueles que habitam, tem o verso 15 e 16, que é maravilhoso, e isso acalma a nossa mente. Veja só, ele clamará a mim. Deus está falando, hein? Deus está falando para nós daí, para nós que habitamos e confiamos em Deus em todas as situações. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa para nós. 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Não é isso que nós queremos? Vida longa, clamar a Deus e ver as respostas. Não é o que nós queremos? Só que em algum momento da nossa caminhada, nós vamos ter que entender que não é apenas orar ou recitar o Salmo 91 antes de dormir, ou talvez você está passando por um momento difícil, você começa a expulsar os demônios ali com essa parte aqui, que fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Aí você fala, a seus anjos ele dará ordem. Você começa a expulsar o demônio, só usando o salmo nesse momento. Uma hora eu vou ter que entender que eu preciso ter uma comunhão sincera com Deus. Eu preciso habitar no esconderijo, permanecer no esconderijo
e ter uma prática diária de fé. Uma prática diária de vida de fé, sendo um homem e uma mulher de verdade, imitador de Jesus. Porque o compromisso de Deus, a aliança de Deus e a herança de Deus daqui são apenas para aqueles que são filhos e filhas de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. Quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes nós éramos criatura. Pode procurar que você vai, na Bíblia você vai ver. A todos os que crerem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Quando nós cremos, nós nos tornamos filhos. E mais ainda, para acessar as promessas, nós precisamos obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Recitar o salmo não vai resolver o meu problema, não vai resolver o seu problema. Cantarolar pedacinhos de música não resolve os nossos problemas também. Embora é muito importante, eu não estou falando que não é para fazer, tá bom? Não estou proibindo. E também não tem problema, na minha opinião, deixar o seu salmo aberto lá no 91, porque eu preciso recitar a palavra de Deus para que ela fique viva dentro de mim. Por que a gente esfria na fé? Porque nós não lemos, porque nós não meditamos na palavra. E a própria palavra de Deus nos manda meditar dia e noite nessa lei. E a gente acaba esfriando na fé por conta de não estar meditando na palavra. Então não está proibido, tá, irmãos? Fica sussu aí. Pode continuar cantando. Na hora que o medo chegar, a melhor coisa não é para você ligar para o vizinho, para a tia lá do Rio de Janeiro. É para você realmente, canta mesmo. Canta porque não foi cantando que as cadeias caíram? Que as cadeias quebraram? Foi assim que aconteceu. Então canta, mas usa uma fé inteligente, uma fé madura, sabendo que você pode e vai passar por aflições, mas que você confia no Deus do Salmo 91 e que você está sob a proteção de Deus, está debaixo da proteção de Deus. Então, como eu resolvo os meus problemas? Estando conectados diariamente com Deus, com esse Deus da paz, esse Deus do Salmo 91. Amém? Eu espero que você tenha entendido. E eu quero que você continue, tá? Recitando o Salmo 91 e todos os outros salmos. Tem 150, tá? Você pode recitar os outros 150 também. E a Bíblia inteira, que é muito importante que a gente possa estar meditando na palavra. Mas esse salmo de proteção, continua cantando, não tem problema nenhum. Mas entenda que eu preciso exercitar minha fé inteligente. E eu preciso estar conectado e aliançado com Deus diariamente, a minha vida com Deus, habitando no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. É assim que a gente habita, quando a gente está de fato morando em Deus e Ele morando em nós. Amém?